Glória a Deus. Só mais um recadinho, pessoal. A partir de agora a gente começa a divulgar um evento que nós vamos ter no final desse mês, dia 28 e 29, um evento chamado Imersão Paraná. Tá? É um grande privilégio para nós, a nossa igreja está cedendo a igreja para esse evento. É um evento da Missão Shekinah de São Paulo, tá? Através do apóstolo Géser Cardoso. Então é um evento que vai envolver várias igrejas, semelhante aos Céus Abertos, né? Mas assim numa proporção maior, acreditamos, tá? A gente está esperando aí, não sei se a gente está sendo otimista demais ou não, mas pelo menos umas 300 pessoas, tá? E a igreja está convidada, então nós vamos participar junto com eles, né? No primeiro dia o nosso louvor vai estar ministrando, né? E a gente vai precisar das equipes, né? Os diáconos, o pessoal para o data show, para o som, né? É nós que vamos fazer essa parte, né? E eles vêm com os pregadores, né? Com parte do louvor também, com parte da organização, tá? Então vai ser dia 28, sexta-feira à noite, o início, conto com vocês, põe na tua agenda, a gente já vai começar a divulgar. Sábado começa às 16 horas o On Fire. O On Fire é para a igreja inteira, mas é específico, assim, uma ministração que tem um direcionamento maior para os jovens, tá? Mas claro, todos podem participar. Então 16 horas, você que é jovem, você não pode perder, né? Então quem é jovem, quem faz parte desse ministério aí, 16 horas, o On Fire, aí tem um intervalo e 19h30 a gente retorna também para a ministração da noite, tá? Então sexta à noite, sábado à tarde e sábado à noite. Põe na tua agenda, a gente vai ter cantina aqui também, né? Tudo isso aí para que você possa passar o dia aí e ser muito abençoado, amém? Então contamos aí com a sua participação em nome de Jesus, imperdível, tá? Então se você não puder vir em todo o evento, pelo menos venha no horário que você puder, mas vale muito a pena. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ler o capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Então você que está com a sua Bíblia, se quiser acompanhar aqui no telão, eu estou usando a mesma tradução do telão. Hoje nós estamos usando uma tradução mais atual, né? A nova versão transformadora, tá? Então vamos ler Daniel capítulo 3, vamos ler todo o capítulo, eu acho que vale a pena. São 30 versículos e nós vamos expor essa passagem para a igreja. Então diz assim Daniel capítulo 3, a partir do verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvissem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei. Recusam-se a servir os seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam
a servir os meus deuses e a adorar a estátua que levantei, eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente, e então que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar, e o 4º homem se parece com o filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nem um fio de cabelo da cabeça deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele enviou o seu anjo para livrar os seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Portanto, faço esse decreto: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Amém, queridos? Bem, baseado nesse capítulo que nós acabamos de ler, capítulo 3 do livro do profeta Daniel, o tema da mensagem dessa manhã é fiéis até a morte. Amém? Fiéis até a morte. Vocês sabem que semana passada iniciamos uma série de mensagens sobre o livro do profeta Daniel, onde domingo passado estudamos Daniel capítulo 1, e durante a semana, na oração da manhã, e também eu particularmente na minha célula, eu compartilhei mensagens sobre Daniel capítulo 2. E nessa manhã então nós vamos expor esse texto de Daniel capítulo 3. Mas para entender bem esse capítulo, vamos relembrar um pouquinho do contexto desse capítulo 3 de Daniel. Nós vimos semana passada, no capítulo 1, que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele cercou Jerusalém,
ele destruiu os muros de Jerusalém, ele invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo de Jerusalém. Nessa invasão, muitos judeus foram mortos, e uma boa parte dos judeus, especialmente os nobres, aqueles que eram instruídos, que eram estudados, eles foram levados para a Babilônia. Só ficou em Jerusalém a parte do povo mais pobre. E dentre esses judeus que foram levados para a Babilônia, existiram 4 jovens que tiveram destaque. Um deles, Daniel, outro, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens, eles não só foram levados para a Babilônia, eles foram levados para o palácio do rei da Babilônia, onde eles deveriam ser instruídos no conhecimento babilônico, na cultura babilônica, onde eles deveriam ser treinados durante algum tempo, e onde eles deveriam comer a comida e também tomar o vinho do rei. E aqui nós temos a primeira grande prova pelo qual esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, passam. Eles, comendo a comida do rei, estariam cometendo um pecado, estariam quebrando a lei de Moisés. Na lei de Moisés, para o judeu comer, por exemplo, uma comida oferecida a ídolo, ou certos tipos de comida, isso era um pecado, eram comidas consideradas impuras. E então, Daniel, com muita sabedoria, ele se dirige ao chefe dos eunucos ali, que cuidavam deles ali na Babilônia, e ele pede permissão para que eles não se contaminassem. O detalhe é que Daniel, ele resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. Essa decisão fazia com que ele também corresse risco de vida. E então, aquele eunuco, ele diz assim: olha, eu vou experimentar vocês por 10 dias. Durante 10 dias eu vou dar para vocês somente legumes, verduras e água, e se em 10 dias vocês estiverem saudáveis, como os magos, os encantadores aqui da Babilônia, tudo bem. Se não, vocês vão ser obrigados a comer a comida do rei. E Daniel falou: tudo bem, nos experimente por 10 dias. E passados os 10 dias, aqueles 4 jovens, eles estavam mais viçosos, eles estavam mais formosos, eles estavam mais bonitos do que os jovens da Babilônia, que comiam a comida do rei. E Deus então começa a abençoar aqueles 4 jovens na Babilônia. Nós vemos que Deus começa a dar a eles dons espirituais. E a Daniel, Deus dá a capacitação sobrenatural para interpretar sonhos e visão. Fora isso, aqueles jovens, eles passam por uma sabatina com o rei, onde o rei faz várias perguntas para eles, e ele observa que aqueles 4 jovens, eles eram 10 vezes mais sábios, mais doutos do que todos os jovens que serviam o rei e que eram ali da nação da Babilônia. E nessa história de Daniel capítulo 1, nós vemos que o rei muda o nome de Daniel e desses 3 amigos. Então Daniel passa a se chamar Beltesazar, Ananias, Misael e Azarias, eles passam a se chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes babilônicos. Por exemplo, Daniel significa o Senhor é o meu juiz. Beltesazar significa príncipe de Bel. Quem era Bel? Bel era um deus caldeu, era um deus pagão daquela região da Babilônia. Então esses 4 jovens, eles têm os seus nomes mudados. E aí começa o capítulo 2. E no capítulo 2 nós temos mais uma grande prova pela qual esses 4 jovens enfrentam. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, numa noite ali no seu palácio, e ele sonha algo aterrorizante. E quando ele acorda pela manhã, ele chama os magos, os astrólogos, os encantadores ali da Babilônia, e ele diz mais ou menos assim: olha, eu tive um sonho essa noite, e eu quero que vocês tragam a revelação desse sonho e a sua interpretação. E aqueles sábios, aqueles magos, aqueles astrólogos, eles dizem assim: não, peraí, rei, conte o sonho para nós, e nós vamos dar a interpretação para você. E ele diz: não, eu não vou contar o sonho para vocês, eu quero que vocês revelem o sonho e a sua interpretação.
E aqueles homens começam a dizer: mas rei, não existe isso. Nenhum homem é capaz de revelar o que o Senhor sonhou ali na sua cama. Conte o sonho e nós vamos contar a revelação. E o rei diz: não, vocês estão querendo ganhar tempo. Se vocês não trouxerem a revelação do sonho e a sua interpretação, vocês serão mortos. E o rei manda matar todos os sábios, todos os magos, os astrólogos ali da Babilônia. E nisso, um súdito ali do rei, chamado Arioque, vai até onde Daniel estava com seus 3 amigos e pega Daniel para matar ele também e os seus 3 amigos. Então Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né, conhecidos também como Sadraque, Mesaque e Abednego, iriam morrer. E aí Daniel pergunta para o Arioque: mas espera aí, né, com muita sabedoria, muito respeito, o que está acontecendo? Por que Deus, ou melhor, por que o rei mandou nos matar? E aí o Arioque conta o que tinha acontecido. Olha, o rei teve um sonho, e ele ordenou aos sábios que revelassem o sonho e a sua interpretação, e ninguém soube revelar. Aí Daniel diz assim para ele: não, espera aí um pouquinho, não tem problema, vai lá e peça um tempo para o rei, que nós vamos resolver essa questão, e se Deus quiser nós vamos resolver isso. E aí Arioque pede um tempo para o rei, e naquele dia Daniel se reúne com seus amigos, e eles oram para que Deus trouxesse a revelação. E naquela noite, em uma visão, Daniel tem a revelação do sonho e a sua interpretação. E aí ele procura o rei, e ele traz a visão ali, né, o sonho que o rei teve, e também a sua interpretação. O que o rei tinha sonhado? O rei tinha sonhado com uma estátua aterrorizante. E essa estátua tinha cabeça de ouro, peitos de prata, quadril de bronze, e os pés dessa estátua eram de ferro misturado com barro. E quando o rei estava olhando para aquela visão, para aquela estátua, de repente uma pedra, sem auxílio de mãos, escapa de uma montanha e atinge a estátua exatamente nos pés. E a estátua é totalmente esmigalhada. E aquela pedra que atingiu a estátua nos pés se torna uma grande montanha. E aí Daniel conta o sonho para o rei e diz assim: rei, essa é a interpretação. A cabeça de ouro é o Senhor. Deus fez de você rei de reis. A cabeça de ouro é o Senhor, é a Babilônia. Você tem um império maravilhoso. Deus te colocou nessa posição. Mas depois de você vai vir um outro império. Não vai ser tão potente como o Senhor, né? Vai ser um pouco inferior, mas vai vir depois do Senhor. E depois vai vir um terceiro império. E finalmente um quarto império, que é representado pelo ferro e pelo barro. É um império que vai ser forte como o ferro, mas vai tentar fazer alianças com outras nações através de casamentos, mas não vai conseguir, assim como o ferro não se mistura com o barro. E na época deste império, desses reis, Deus vai estabelecer um reinado que durará para sempre. Então a pedra que se soltou da montanha e atingiu a estátua ali nos pés, é porque nessa época Deus vai levantar um reinado que vai durar para sempre. Ou seja, isso tudo já aconteceu, né? Então Daniel estava trazendo a revelação de algo que aconteceria no futuro. Então realmente na história da humanidade nós tivemos 4 grandes impérios mundiais. A cabeça de ouro, que foi a Babilônia, o peito de prata, que foram os medos persas, o quadril de bronze, que foram os gregos, e finalmente os pés de ferro com barro, que foram os romanos. E foi exatamente no Império Romano que Jesus veio, e Jesus estabeleceu o reino de Deus. Então a pedra que se solta da montanha e atinge a estátua no pé é Jesus Cristo, que veio e estabeleceu um reino que jamais terá fim. Ou seja, o reino de Deus, apesar de não ser um reino humano, de não ser um reino político, ele jamais terá fim. Posso ouvir um amém? Então não confie em reinos políticos, em que a salvação está, por exemplo, na política, está no capitalismo, está no socialismo, está na monarquia. Não, o reino de Deus é um reino espiritual e que jamais terá fim. E assim então acaba o capítulo 2, onde Daniel, através do dom que Deus deu para ele de interpretar sonhos e visões, ele salva não só a própria vida dele, como dos 3 amigos dele, como de todos os sábios, de todos os magos, de todos os encantadores da Babilônia. Por quê? Porque todos seriam mortos se não houvesse essa revelação. E agora começa o capítulo 3. Alguns anos se passam
E agora nós temos no capítulo 3 uma história dramática. Esses 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles passam por mais uma grande prova nessa nação pagã chamada Babilônia. Então, na época, a Babilônia era um regime monárquico e totalitário, onde o rei é a figura mais importante. E o rei, ele era praticamente considerado um deus, ou ele era considerado um deus, né? Por exemplo, quando você vai estudar a história do Egito, né, os faraós, eles eram considerados deuses, por exemplo. Então, nesses impérios totalitários, né, nessas monarquias, o rei, ele era considerado um deus. Isso ainda existe hoje, né? Se você for para alguns regimes totalitários hoje no mundo, tipo a Coreia do Norte, né? Então, na Coreia do Norte, o imperador ali, ele é um deus, né? Você não pode se rebelar contra ele nem contra o Estado. Isso é morte para você. Você tem que ter uma foto dele ali na sua casa, né? Quando ele passa, as pessoas têm que reverenciar essa pessoa. Então isso ainda existe hoje, de imperadores, de líderes, que eles querem ser tratados de uma maneira especial, como se eles fossem deuses. E muitas vezes, nesses regimes, ou em 100% dos casos desses regimes totalitários, o Estado persegue aqueles que não obedecem os seus decretos. E é o que nós vemos aqui. Nós vemos que os judeus, eles não estavam obedecendo o decreto do rei de se curvar e de adorar a estátua que ele havia levantado. E esses 3 jovens, eles acabam sendo acusados disso e eles acabam sendo punidos e sendo jogados na fornalha de fogo. Por quê? Porque os valores que eles tinham, que eram os valores bíblicos, os valores judaicos, iam contra a adoração de imagens, né? A Bíblia diz que ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás, né? Que nós não devemos nem fazer imagens de escultura, nem mesmo nos prostrar diante delas. E Sadraque, Mesaque e Abidnego e os judeus de maneira geral, sabendo disso, eles rejeitaram o decreto do rei. Então hoje, muitas vezes isso acontece também, né? Então se você não seguir esse decreto aqui, você pode ser punido. Por exemplo, hoje nós vivemos num estado laico, né? E o que contribuiu para o nosso estado ser laico é o próprio cristianismo, né? O cristianismo que trouxe aí uma libertação para o estado. O que é um estado laico? É um estado onde você pode servir o Deus que você quiser. Se você é cristão, quer servir a Deus, quer pregar livremente, você pode, e as outras religiões também. Mas hoje o que nós vemos é que as pessoas, elas estão dizendo que o estado laico é um estado ateu. Ou seja, você não pode mais pregar livremente, você já não pode mais falar que alguns comportamentos são pecados, porque o estado é laico. Ou seja, nós já começamos a sofrer a pressão também de um estado totalitário, né? Em alguns países isso já acontece. Então era o que acontecia na época. E dessa forma, através de uma perseguição política religiosa, esses 3 jovens são chamados à presença do rei Nabucodonosor para prestar contas do seu comportamento. E eles precisam responder por que estão sendo desobedientes ao soberano rei. E o rei estava até disposto a dar uma chance para eles, né? Provavelmente Nabucodonosor gostava dos 3, sabia que eles eram homens sábios e falou: vou dar mais uma chance para vocês. Se vocês desobedecerem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo conforme o meu decreto. E como consequência da resposta deles, eles são condenados a esse tipo de morte cruel, né? Eles são condenados à fornalha de fogo, né? Eu até não sei se você sabe o que seria uma fornalha de fogo. Talvez quando você pensa aí na fornalha de fogo, eles foram jogados lá dentro, talvez você imagine tipo uma cova, né? Um buraco, algo assim. Não era isso não, irmãos, né? A fornalha de fogo é como se fosse um forno de pão maior, gigante, como se fosse um forno de olaria mesmo, né? Então eles colocavam fogo lá dentro e as pessoas eram levadas e daí sim, jogadas ali no fogo, né? Então era tipo um forno de pão, aquilo devia ficar extremamente quente. Tanto é assim que, como o rei mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais do que de costume, os soldados que foram levar os 3 ali para dentro da fornalha, eles morreram,
né? Porque imagine entrar numa fornalha acesa 7 vezes mais, num forno, e o calor está vindo, e os caras levando ali, talvez com lanças, né? Empurrando os 3 ali, e aí chega perto, joga os 3 ali, os soldados morreram. Eles não suportaram o calor. Então agora nós vamos ver alguns detalhes importantes dessa passagem, e nós vamos aplicar isso à nossa vida, né? Então lemos ali a passagem, explicamos, e agora vamos aplicar essa passagem aqui à nossa vida. Então algumas coisas importantes que nós podemos ver. Primeira coisa é a síndrome do homem de querer ser importante. Então aqui nós temos que pensar no rei, né? Então eu acredito que o rei, depois de ter a revelação ali do sonho de Daniel, que ele era a cabeça de ouro, que Deus colocou ele como rei dos reis, que ele era um grande império, aquilo deve ter subido no seu coração. Ele deve ter ficado orgulhoso. E aí ele quer construir uma estátua para a sua própria glória. E ele constrói uma estátua de 27 metros por 2,7 metros, né? Então 27 metros de altura, 2,7 metros de largura, como se fosse um obelisco, né? Algo muito alto, mas não tão largo. E aqui nós vemos então a síndrome desse homem de querer ser importante. E ele assina um decreto dizendo que ao som ali dos instrumentos, né? São vários os instrumentos, né? Vamos ver aqui, ó, trombeta, flauta, cítara, lira, harpa, pífaro e ainda outros instrumentos musicais. Então, quando esse som fosse emitido, todos os povos, todos aqueles que habitavam ali na província da Babilônia, deveriam se curvar, se ajoelhar e adorar a estátua que esse rei havia feito. Então aqui nós vemos essa síndrome. E trazendo para a nossa vida, queridos, nós temos que cuidar com isso, porque todos nós, no nosso coração, nós temos um desejo lá no fundo de sermos importantes. Essa que é a verdade. Pode ver, quando você vai num lugar e você se sente importante, você se sente acolhido, nossa, você fala, isso aqui é meu lugar. Quando você está num lugar que você não se sente importante, você acaba não gostando muito do lugar, mas nós temos que cuidar com isso, né? Porque, por exemplo, na igreja, a figura mais importante é a do Senhor Jesus. É claro que nós temos que acolher uns aos outros, receber uns aos outros, amar uns aos outros, mas tem pessoas na igreja que elas são muito mimizentas, irmãos. Se você não ficar essas pessoas elas ficam chateadas com você. Então é a síndrome aqui do Nabucodonosor, né? Então o Nabucodonosor ele recebeu aqui a unção do Pablo Marçal, né? Acredito eu, né? O cara estava com a autoestima lá em cima, né? Então alguns brincam que quando o Pablo Marçal ele pula na água ele não fica molhado, né? É a água que fica marçalzada, seria mais ou menos assim, né? Porque é uma autoestima muito alta, né? E o rei estava com essa autoestima lá em cima. E aí ele manda construir uma estátua para a sua própria glória. Então cuidado com esse desejo de querer ser o cara, de querer ser a pessoa importante e esse tipo de coisa. É muito perigoso isso nos nossos dias. Aí a segunda coisa que eu vejo aqui é que as pessoas fiéis, as pessoas piedosas, elas atraem acusadores. Se você ler do versículo 7 ao versículo 12, quando toca ali os instrumentos musicais e toda a Babilônia praticamente se prostra diante ali da estátua, diz a palavra que os judeus não se prostravam. Os judeus, diz os judeus. Mas vejam que os acusados foram apenas Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por quê? Porque aqui foi uma perseguição, com certeza política. Aqueles outros astrólogos, vejam que foram os astrólogos que acusaram os 3. Isso aqui foi inveja. Foram os colegas deles que viam que eles eram bem-sucedidos, que eles eram mais sábios, que eles estavam sendo colocados em posição de destaque na província da Babilônia, e eles disseram, vamos aproveitar essa oportunidade e nós vamos entregar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vejam que Daniel não foi entregue aqui, talvez porque ninguém viu. Vejam que outros judeus não foram entregues aqui. Quem foi entregue? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então aqui nós vemos uma perseguição política. Eles armaram contra os 3 amigos de Daniel. Então eu digo a você, quando você é fiel a Deus, você se torna uma pedra no sapato dos babilônicos, né? Uma pedra no sapato dos ímpios. Quero dizer que as suas virtudes incomodam mais os seus críticos do que os seus erros.
E eu quero dizer mais, Deus vai provar a nossa fidelidade. Em alguns momentos Ele vai nos provar, talvez não nesse nível, né, de darmos a nossa vida, mas Ele vai nos provar. Nós vemos isso por toda a Bíblia, né? Nós estávamos estudando essa semana na Esbinge o livro da rainha Esther, né? E o primo de Esther, Mordecai, ele passa por algo muito semelhante a desses três homens. Então Esther, ela era uma mulher judia, que foi levada ali para a região da Babilônia, da Pérsia também, junto ali com seu primo Mordecai, e ela era uma mulher órfã de pai e mãe, e o seu primo Mordecai criava ela. Esther se torna rainha da Pérsia, ela acaba casando ali com o rei Xerxes, né, o rei Assuero, e o seu primo Mordecai diz, não revele a sua nacionalidade, não fale que você é uma mulher judia. Só que o rei ali, o Assuero, ele tinha um súdito dele que acaba sendo elevado a um cargo muito alto ali na Pérsia. E esse cara que se chamava Ramã, ou Amã, né, com H, ele, por ser aí uma pessoa de um cargo alto político ali naquele império, ele também exigia a adoração das pessoas. Então por onde ele passava, ele queria que as pessoas se curvassem diante dele. E quando ele passava, as pessoas se curvavam, porque ele era praticamente ali o primeiro-ministro do rei. E Mordecai, esse primo da rainha Esther, que criava Esther, que era o padrasto dela também, ele não se prostrava. E aquilo deixava o Ramã com muita raiva. E aí ele ficou sabendo que o Mordecai era judeu. E aí Ramã, ele trama matar não só Mordecai, ele decide exterminar todo o povo judeu. Ele vai até o rei e ele diz assim, rei, tem um povo aqui na tua província que não obedece às tuas leis, que não segue os teus decretos, e eu quero autorização para matar esse povo. E o rei dá. E o rei dá o anel, selo dele, ele sela ali com o anel, selo do rei, um decreto, lança sortes para dia tal, para que naquele dia todo o povo judeu fosse exterminado. E para Mordecai, que ele odiava, porque Mordecai não se curvava diante dele, ele manda construir uma forca de mais de 20 metros. Você sabe o que é 20 metros, irmãos? Esse templo aqui, de uma parede até outra, tem um pouco menos do que 20 metros. A forca tinha mais de 20 metros, era uma forca do tamanho de um prédio, né? Nós estávamos estudando isso, porque ele queria realmente enforcar Mordecai e que todos vissem a derrota dele. Mas aí Deus, ele intervém em toda essa situação, né? A rainha Esther, ela intercede junto ao rei, enfim, e resumindo, quem morre nessa forca é o Amã, né? E os judeus, no dia em que eles deveriam morrer, a sorte se volta contra os seus inimigos, eles são autorizados a se defender, e eles é quem matam os seus inimigos. Cerca de 75 mil inimigos dos judeus morrem no dia em que os judeus deveriam morrer. Então Deus intervém. Mordecai é elevado àquela posição que Ramã estava. Então nós vemos aqui, né, que esse Mordecai, ele quase foi morto, né, se não tivesse uma intervenção divina. Por quê? Porque ele era fiel a Deus, porque ele não queria se curvar a ninguém que não fosse o Senhor. E assim muitas vezes pode acontecer conosco. Se você é uma pessoa fiel a Deus, saiba, você será perseguido pelos inimigos de Deus. Pessoas fiéis a Deus atraem acusadores. Então, assim como aconteceu com esses três jovens, assim como aconteceu com Mordecai, isso pode acontecer conosco também. Então, segunda coisa é essa, que pessoas fiéis, pessoas piedosas atraem acusadores. Terceira coisa, nós vemos que esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não negociaram seus valores mesmo diante da morte. Olha só que interessante, eu quero reler aqui o versículo 16, 17 e 18, olha só. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Então nós vemos aqui que a fidelidade era mais importante do que a própria vida deles. E os verdadeiros servos do Deus Altíssimo, eles não valorizam a sua vida mais do que os valores do reino. Então, os servos de Deus, eles são fiéis, independentemente das circunstâncias. Se você é uma pessoa fiel a Deus,
então você é uma pessoa comprometida. Você é uma pessoa que precisa estar pronta a dar a vida pelos valores do reino de Deus. Como nós já temos falado, esse exemplo nós já damos há anos aqui, né? Para os mais antigos aí, isso aqui você já está enjoado de ouvir. É como o X-Bacon, né? Sabe o X-Bacon, né? Aquele sanduíche de bacon. No X-Bacon, tem dois animais que de alguma maneira, eles participam do X-Bacon. Um deles só está envolvido no X-Bacon, mas o outro está comprometido. Então, qual o animal que está envolvido no X-Bacon? É a galinha, né? Então a galinha ela entra com ovo, né? Mas ela não morre, ela só entra com ovo, está envolvida. Mas o porco não, o porco ele entra com a vida, né? Então o bacon está ali por quê? Porque o porco morreu. Então trazendo para as nossas vidas, o cristão fiel é o cristão comprometido. E o nosso comprometimento deve ser um comprometimento até a morte. A gente ouve muito na igreja hoje, se Deus não fizer isso por mim, eu não vou mais servir Deus. Se Deus não intervir nessa situação, eu não vou mais servir, não vou mais para a igreja. Não, irmão, não é assim que funciona, não. Não é assim que Sadraque, Mesaque e Abidnego pensavam. Ele disse assim, se Deus nos livrar, beleza, mas saiba, ó rei, se Deus não nos livrar, tudo bem também, nós vamos morrer queimado, vai ser churrasquinho de judeu aqui, mas nós não vamos nos curvar diante da estátua que você erigiu. Eles não falaram, Deus ou nos livre ou não te servimos mais. Como muito crente fala, né? Se Deus não fizer isso, estou fora. Não, se Deus livrar, tudo bem, se Deus não livrar, tudo bem também. E Deus livrou. Mas teve homens que Deus não livrou. João Batista, por exemplo. João Batista, porque ele pregava para o rei Herodes, que o rei Herodes cometia pecados como adultério. O rei Herodes, ali o imperador da época, estava casado com a mulher do seu irmão, né? E aí João Batista falou, isso é adultério, tal. Por isso João Batista foi preso, né? E aí quando João Batista estava preso, a filha de Herodias, que era essa mulher de Herodes, ela foi se apresentar ali numa festa que estava sendo feita, e ela dançou ali, e o Herodes gostou demais, e ele ficou tão empolgado com a dança ali da filha de Herodias, que ele disse assim, olha, pede o que você quiser, ainda que seja metade do reino eu vou te dar. E aí a moça não sabia o que pedir, foi até a mãe, né? Falou, mãe, o que eu peço? E a mãe dela, que odiava João Batista, porque João Batista pregava contra o relacionamento dela com Herodes, disse assim, pede num prato a cabeça de João Batista. E aí Herodes ouviu aquilo, né, o pedido, tinha muitas testemunhas, não tinha como falar, não vou fazer, eu prometi dar nem que fosse metade do reino, como é que eu vou falar não agora, né? Diz a palavra que ele gostava de João Batista, que ele prendeu João Batista, mas ele ia lá às vezes ouvir João Batista, ele tinha um certo temor, mas como ele havia prometido, ele mandou os seus servos fazerem isso, e naquela mesma hora eles foram e trouxeram a cabeça de João Batista num prato ali, irmãos, veja, né? Então é isso que a Bíblia diz. Quando você lê a Bíblia, você vê umas coisas bem interessantes, né? A Bíblia tem umas partes assim bem legais, eu gosto, né? Então é verdade, porque às vezes a gente só ouve que Deus é amor, sabe? Deus é amor, mas o cara que amava a Deus e que preparou o caminho para o Senhor, ele morreu degolado, irmão. E Deus não livrou ele. Isaías, maior profeta do Antigo Testamento, profeta messiânico, sabe como que Isaías morreu? Cerrado no meio. Colocaram ele num tronco e serra, e não era motosserra não, irmão. Então imagine você sentir a serra entrando em você, ele morreu assim, né? Estevão, o primeiro mártir do Novo Testamento, a igreja bombando, Pedro pregando, Estevão, daqui a pouco, né, levantam falsas testemunhas, acusadores contra Estevão, porque Deus usava muito ele, e acusam ele de blasfemar contra Deus, e ele é apedrejado, né? Só que quando ele estava sendo apedrejado, ele tem uma visão dos céus abertos, e ele vê Jesus de pé, ali para recebê-lo, né? Então glória a Deus, com certeza tem um grande galardão no céu. Então, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas se Deus não quiser, a gente continua fiel. É assim que se pensa um verdadeiro cristão. É como a estrofe daquela música, que foi composta por Martinho Lutero, Castelo Forte, né?
Antigamente as músicas eram boas, né? Antigamente a música Castelo Forte é o Nosso Deus. Hoje, Yeshua 48 vezes, né? Repetindo, né? Os worship aí. Né? E tem um estrofe da música do Martinho Lutero que ele diz: se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará o seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. Amém? Se temos que perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará o seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. Então nós amamos a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Ser crente quando tudo vai bem é fácil, irmão. É muito fácil. Nós precisamos nos manter fiéis mesmo em meio às dificuldades extremas. Como Jó, que em um dia perdeu tudo que ele tinha, perdeu a sua família, no outro dia perde a sua saúde e se mantém fiel, retém a sua integridade, adora a Deus no meio da dor, diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando a mulher, a única coisa que restou para ele, diz: ei, você ainda retém a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó olha para ele e diz: você é uma doida, você fala como uma louca. Recebemos o bem de Deus, também não receberemos o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios contra Deus. Então estava dizendo: ei, a minha fidelidade, o meu compromisso com Deus não depende de circunstâncias. Como Abacuque 3, de 17 a 19, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e nos campos não produza o mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é minha força, faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amém, queridos? Então o nosso compromisso com Deus não pode depender de circunstâncias. Não vamos abrir mão dos nossos valores mesmo em circunstâncias extremas. Quarta coisa: não siga o caminho da multidão, não siga o caminho da maioria. Faça como esses jovens judeus, prontos para morrer, mas não para pecar. Eu sei que para o jovem muitas vezes isso é difícil, né? Porque o jovem ele está numa fase onde ele quer a aprovação do grupo, né? Um dos problemas do jovem é a aceitação social, sabe? E aí o jovem às vezes ele vai entrar no mundo de pecado não porque ele quer, ele vai entrar porque todo mundo faz, né? Se eu não fumar, não vou ser aceito nesse grupo. Se eu não beber, não vou ser aceito nesse grupo. Se eu disser que eu sou virgem, vão tirar sarro de mim. Então muitas vezes ele acaba cedendo à pressão de grupo, por quê? Porque ele quer ser aceito pelo grupo, né? Então o teu grupo é esse aqui, irmãos, tá? Tua família é essa, é a família de Deus, entende? Se o mundo te rejeitar, graças a Deus por isso. Não é bom que seja dessa maneira, né? Que você, por causa da aceitação social, acabe se submetendo a um caminho de pecado. Quinta coisa, eles entendiam que eles não eram advogados de Deus, mas as suas testemunhas. Vejam que eles não ficam ali querendo defender Deus, né? Não, Nabucodonosor, veja só, mas está escrito ali na Torá, na lei de Moisés, isso, aquilo. Eles não defenderam Deus, eles simplesmente entenderam: nós somos testemunhas aqui, nós vamos testemunhar. Se for para morrer pelo Deus de Israel, nós vamos morrer. Se for para Ele nos livrar, Ele vai nos livrar. O importante é nós sermos fiéis até a morte. Então eles entenderam que eles não eram advogados de Deus. E aqui nessa oração deles, que não foi bem uma oração, né? Foi uma resposta ali ao rei, é algo interessante, né? Ó, se Deus quiser, Ele vai nos livrar, né? Hoje a gente vê aquelas pessoas que querem determinar o que Deus vai fazer, né? Determina aí. Veja que eles não determinaram, ó rei Nabucodonosor, caia por terra, isso, ó Deus, né? Determinamos isso. Não, eles falaram: se Deus quiser vai ser assim, se Deus não quiser vai ser assado. E precisa-se de muita coragem para esse tipo de oração. Porque às vezes nós temos as nossas vontades, nós temos o nosso querer, e nós queremos que aquilo se cumpra, mas nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Nós precisamos ter coragem de dizer: Deus, se o Senhor quiser, se realize isso, mas se o Senhor não quiser também, eu estou aqui diante do Senhor, seja feita a tua vontade. Amém? Aí nós temos a sexta coisa, que foi a libertação deles, né? Então é bem interessante
que eles foram lançados ali na fornalha de fogo, amarrados, né? Foram lançados com as suas vestes também na fornalha de fogo ardente. E depois de um tempo o rei olha, lançamos 3 homens amarrados lá dentro. Agora eu vejo 4. Eles estão andando, eles estão livres. E o quarto se parece com um filho dos deuses. Então vejam só que Deus não livrou esses jovens da fornalha, mas os livrou na fornalha. Ou seja, Deus transformou a fornalha num instrumento de livramento. Vejam que eles foram jogados atados, amarrados, e eles saíram livres. Ou seja, teve uma coisa só que queimou na fornalha. O que queimou? As cordas. As cordas que os amarravam. Então saiba, quando Deus jogar você no fogo ardente da fornalha, que para nós é muito mais simbólico do que literal, né? Sabe o que Deus quer fazer? Ele quer queimar as amarras, aquilo que te amarra, as prisões espirituais, né?